Aleluia, o Senhor é bom, e o salmista diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Nós viemos cultuar a Deus. Paulo já deixou bem claro na carta de Romanos, capítulo 12: rogo, meus irmãos, a Deus, que vos apresentei a Deus o vosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que Jesus, ele disse: quando ligou na terra, seria ligado no céu. Temos que estar em espírito a todo momento. Paulo deixou para nós que devemos andar em espírito, viver em espírito e também orar em espírito. Quando nós estamos em espírito, um louvor, uma oportunidade, a palavra que será mencionada, na mesma hora você se sente fortalecido, alimentado, porque quando nós viemos para a casa do Senhor, a tendência é que a gente já vem transbordando. Aleluia! É por isso que quando a igreja ela está ligada, os céus ele está em movimento, o céu se abre, a igreja, a glória desce, você é revestido, é renovado, é edificado, é consolado, é exortado pelo poder da palavra. Amém? Vamos ler uma palavra bem rápida, que as horas estão avançadas. Aleluia. Livro de São Lucas, capítulo 18. Aleluia. E fico feliz em rever o pastor Rogério. Que bênção de Deus, toda vez que vem trazer uma palavra, saímos alimentados. Amém, igreja? Palavra poderosa dos céus, que toda vez sai algo novo da parte de Deus. Aleluia. Quem está sensível, ouve, se alimenta, vive. Aleluia. A glória de Deus é manifestada em nossas vidas. Como aprendemos, aleluia, com o servo de Deus trazendo a palavra. Amém, igreja? Vamos ler a parábola do juiz Inico. Jesus lhe contou uma parábola, Lucas 18, uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uma pergunta. Nós vemos Jesus expressar nas Sagradas Escrituras, a todo momento, ele doutrinando, ensinando, consolando, exortando. E quando a gente se depara com um texto sagrado, a gente mergulha dentro da palavra e conversando com o Espírito Santo, que é o nosso professor. E logo de cara ele está contando algo, falando para os seus discípulos, eu creio também uma multidão em volta, porque Jesus, aonde ele ia, ele arrastava a multidão. Ele queria expressar a sua vontade e ensinar para a amada igreja que a todo momento
era necessário a igreja orar. Por que ele já começa o texto dizendo o dever de orar sempre e nunca desfalecer? Porque de muitas vezes Deus está dizendo, está desanimado, mas ora a si mesmo. Está sem força, mas ora a si mesmo. Aleluia. A sua carne lutando contra o Espírito, mas é necessário orar a si mesmo. Porque a igreja ela tem que estar em contato, em sintonia, em ligação com os céus. Porque quando você ora, você se sente mais forte. Porque a oração é o quê? O oxigênio da igreja. Porque quem não ora não morre. Quem não ora morre. Quem ora recebe vida. Ele recebe um revestimento. Ele recebe, ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque você ora, você está demonstrando para o Pai que você é totalmente dependente de quem? Dele. Então agora ele está dizendo o quê? Está contando uma história sobre um certo juiz que não temia Deus e a homem algum. Se ele não temia Deus e a homem algum, é sinal que não adiantava pregar para ele sobre Deuteronômio, sobre o temer a Deus. Então, ou seja, a gente está analisando que Jesus agora está encorajando a igreja a orar. Só que ele está contando de uma história, pastor Felipe, que uma certa mulher, ela precisando de receber algo, talvez a parte do homem aqui na terra, talvez uma causa, e ela agora ela está todo dia molestando esse juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí eu pensando, talvez ela foi segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, e ele, momento, e não julgava a causa dela, e ela voltava para casa. Mas o que me chama a atenção é que ela não desistia. Talvez passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e ela continuou perseverando. Continuou o quê? Batendo na porta. Porque foi lido aqui a palavra devocional pelo pastor Natanael, Mateus 7. A gente tem que estar muito sensível à voz de Deus. Entrou dentro do templo, você tem que alimentar. Pega aqui, pega ali, você está se alimentando. Você está em conexão com o Espírito. E ele diz, pedi, dá-se-lhe-vos-á. Foi dito aqui, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Aí a gente conversando com o Espírito Santo, é Deus revelando para nós que Deus, ele age, Deus ele reage quando a gente age. O céu ele se move quando a igreja na terra se move. Então, ou seja, Jesus está contando a história dessa mulher que foi vitoriosa, que mesmo o homem não temendo, ele acabou julgando a causa dela. Olha que coisa forte. Você está entendendo? Que coisa forte. Mesmo ele não temendo, de tanto ela insistir, ela foi lá, acabou julgando a causa dela. Oh, igreja, aleluia. Jesus está ensinando para nós: não existe porta fechada para quem ora. Não existe porta fechada de Paulo na Bíblia. Estava Paulo e Silas, um cantava e outro orava, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Aleluia. A porta se abre quando o meu coração inclina. Aleluia. Porque o que move o coração de Deus, pastor Rogério, às vezes não é a nossa palavra bonita, não. É aquilo que eu começo a chorar e falar coisas lindas, maravilhosas, mas o grandão lá de cima está olhando. Olha o coração aquebrantado, olha a sinceridade dele, olha a sinceridade dela. Está fraquinho espiritualmente, mas ainda quer me adorar. Aleluia. Tem algo no coração dele que ele sonha e que ele projeta, mas ainda não aconteceu. Mas eu sei que dentro dele, aleluia, ele não me adora porque aquilo que eu tenho para dar a ele, não. Ele me adora pelo aquilo que eu sou na vida dele. Glória. Aleluia. Jesus está dizendo, ainda que você acha que está demorando. Quando eu olho para esse texto, me chama muita atenção que Jesus falou dessa mulher e falou desse juiz. Mas dessa mulher ele contou algo que ela recebeu. Ah, sabe o que eu perguntei a Deus? Quando a gente ora, a gente faz história.
Porque nessa terra a morte pode até matar a sua vida, mas não mata a história de quem ora. Quem tem vida de oração é diferente. Quem tem vida de oração, logo quem está de fora, aleluia, nota, ali vai um homem de oração, ali vai uma mulher de oração, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque você é doutrinado, entende. Quanto mais você se achega a Deus, mas Ele vai se achegar a você. Quanto mais você se doa, se entrega, mais os céus vai manifestar em você. Jesus, ele disse no último dia da festa, em João capítulo 7, verso 37, aquele que quiser, venha a mim, beba. Porque aquele que beber desta água, eu vou fazer do teu ventre rios de água viva. Aleluia, aleluia. Jesus é fonte, não vai na bica, vai direto na fonte. Jesus quer fazer você transbordar de quê, pastor? Paz, alegria, presença. Porque paz, prosperidade espiritual, essa eu posso cheio não. Sabe o que é? É presença, é um casamento restaurado, é um ministério crescendo, é onde você passar, alguém falar bem de você. Aleluia, é paz, é prosperidade espiritual. É isso que o céu projeta para a igreja na terra. A gente sabe que é salvação. Só que Jesus, ele faz uma pergunta: será que quando ele voltar ele encontrará fé na terra? Olha a pergunta que ele faz. E por que Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Mas sabe que o Espírito Santo, ele fica feliz porque quando ele colocou no seu coração, você teve força e entrou por essas portas. Porque Paulo, ele vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra. Você está entendendo? Quanto mais você está no culto, quanto mais você ouça, mais alimentado você fica e mais gigante na fé você vai crescendo. Ninguém te para. Sabe quem te para? Só você mesmo, se não quiser ir para o céu e não quiser viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, suas palmas ao longo do Senhor Jesus.